Eu tinha 18 anos de idade e, como alguns de vocês devem saber, eu tinha um grande sonho, que era o sonho de investir na Bolsa de Valores e ficar rico, não é? Porque nos filmes de mercado financeiro as pessoas elas ficam ricas na Bolsa de Valores. Eu peguei R$ 5.000, meus pais me presentearam com isso, eu investi esse dinheiro e eu perdi tudo em uma semana. E é claro que hoje eu entendo que isso daí foi bom para mim, mas na época não. Na época eu sofri, porque eu não entendia que a repreensão feita e vinda pela natureza é algo positivo. A repreensão ela nunca é um ponto final, ela é uma vírgula, mas o sábio ama a repreensão, o tolo odeia a repreensão. Não tente repreender um tolo porque você vai trazer para você um insulto, mas repreender um sábio, ele vai admirá-lo, ele vai crescer, ele vai evoluir e você vai crescer junto. E quando eu tinha 18 anos, eu tomei a decisão de estudar, entender, fazer a pergunta certa, por que eu tinha errado? E eu fiz essa pergunta, e eu comecei a estudar, aprendi muito sobre o mercado financeiro, e ao longo da jornada, eu me apaixonei pelo mercado financeiro. E quando eu me apaixonei, eu entendi que eu precisava trabalhar no mercado financeiro. 7 anos depois, empreendendo, já que nenhum outro banco no Brasil quis me contratar, eu fui negado por todos os bancos de investimento que vocês possam imaginar, eu abri meu próprio negócio e 7 anos depois, eu vendi meu próprio negócio. E quando eu vendi meu próprio negócio, eu atingi a liberdade financeira. E eu tinha um patrimônio investido, que me rendia mais do que eu precisaria para sobreviver. Só que eu tomei a decisão de escalar mais ainda o meu negócio. E eu fui para a internet, montei o Primo Rico há mais ou menos 5 anos. E eu demorei 4 meses para atingir meus primeiros 100 inscritos. E com o passar do tempo, eu comecei a transformar isso num negócio. A gente foi crescendo. 5 anos depois, hoje, a gente fala com mais de 15 milhões de brasileiros. Eu tenho um time que me apoia nisso. Eu apoio meu time de volta. E a gente seguiu uma jornada de aprendizado, uma jornada de evolução contínua e muito poderosa. E nessa jornada, eu tive alguns privilégios na minha vida. Privilégios de conhecer muitas pessoas boas. E a minha jornada passou a ser de entender por que essas pessoas tiveram tanto resultado na vida, como as pessoas podem crescer tanto e outras não. Por que algumas pessoas conseguem atingir um patrimônio tão grande? Por que algumas pessoas conseguem ter tanta liberdade, ter tanta satisfação? E outras pessoas são escravas da sua própria vida. Eu parti para entender um pouco disso. Conversei e conheci muitas pessoas de alto impacto e sucesso. Conheci muitos bilionários, conheci milionários, conheci pessoas que eram medalhistas olímpicos, conheci CEOs de grandes empresas. E eu comecei a evoluir cada vez mais. E eu parti numa jornada de continuar o legado de Napoleão Hill, que era o legado de entender qual seria o código da riqueza. Se eu pudesse criar um algoritmo que transformasse qualquer pessoa em alguém próspero e bem-sucedido, qual seria esse algoritmo? E eu comecei a juntar uma série de pilares que estavam presentes nas pessoas mais bem-sucedidas do mundo. E eu decidi compartilhar com vocês o que para mim formou as regras do jogo. Você só tem 2 caminhos nessa vida, só 2. E esses 2 caminhos vão te levar ou ao sucesso e paz, ou à ruína e à vergonha. Você só tem esses 2 desfechos. Só que esse é o resultado. Para você poder chegar no resultado, você precisa tomar as ações corretas. Então, se você seguir um caminho de sabedoria e respeitar as regras do jogo, você vai ser uma pessoa honrada, íntegra e generosa. E a sua consequência é ter sucesso e paz. Se você for uma pessoa tola e insensata, você vai trazer para você arrogância e orgulho. Isso vai te trazer ruína e vergonha. É isso que você vai trazer para você. E claro que a gente quer sucesso e paz. E o primeiro pilar, a primeira regra do jogo que deve ser respeitada é a ganância. No caso, respeitar a ausência de ganância. Eu separei algumas capas de revista, talvez alguns de vocês já tenham visto em algum momento, em que eu mostro exatamente como a ganância funciona na prática, porque o ganancioso, ele não sobrevive. Aqui um exemplo, a gente está a capa de uma revista, no dia 25/5 de 1971, a Bolsa de Valores estava na máxima dela. Eu estou falando aqui de investimentos. E a Bolsa na máxima dela, uma capa de revista, tinha o título de A Multiplicação do Dinheiro, ou seja, o dinheiro crescendo e se multiplicando muito. O que aconteceu logo depois disso? A gente teve uma das piores quedas da história. Depois disso, no dia 9/2 de 1983, a Bolsa estava passando uma crise enorme, o mercado estava passando uma grande crise. E a capa da revista era A Crise. Logo depois disso, a Bolsa subiu. E depois disso, a Bolsa na máxima, e a gente tem uma capa de revista falando que está tudo bem, e ela cai de novo. E adivinha? E a capa erra de novo, e a capa erra de novo. E erra de novo, e erra de novo. E ela vai continuar errando. E até que agora, um pouquinho antes da nossa crise, que a gente está passando agora, saiu uma outra capa, os Faria Limers, falando super bem de mercado, que todo mundo estava ganhando dinheiro, porque a gente acabou de vir de um mercado muito forte de alta. E logo depois disso, crise.
Dava para prever? Talvez não. Provavelmente não. Mas talvez o mercado estivesse um pouco superavaliado e depois a bolsa caiu. E junto disso, capas internacionais também, falando do Bull. Bull é o poder aqui de compra do mercado, falando da bolsa poderosa, e logo depois disso a bolsa caiu. E depois ali, quando estava na mínima, dia 20 de 3 de 2020, uma capa dessa falando que o mundo fechou. E logo depois o mercado subiu de novo. Ou seja, a emoção, ela sempre é refletida ao contrário, no movimento das massas. Foi isso que a história nos mostrou. E é isso que a gente tem que aprender com a história. Porque a ganância faz a gente se enganar, a gente perder alguns filtros. E eu vou mostrar mais um exemplo para vocês. Veja só, aqui a gente tem um gráfico, uma linha azul, e a linha laranja, que é o gráfico do Ibovespa, que é a nossa bolsa de valores. E o fundo estava superior ao Ibovespa. E existia um histórico desse fundo e muito bem. E logo depois, olha o que aconteceu. Esse fundo caiu 113%. As pessoas que investiram nisso perderam mais dinheiro do que elas tinham aplicado. Elas tiveram que aportar dinheiro, porque essa gestão, ela operou alavancado, porque ela queria potencializar demais os ganhos dela. E existe um limite para isso. E aí, será que as pessoas aprenderam? Esse fundo veio de novo. 108% de rentabilidade contra 16% do Ibovespa. O que aconteceu? Esse fundo caiu de novo alavancado. 83% de queda. De novo operou alavancado aqui. Mas a culpa não é da gestão do fundo. A culpa é das pessoas que viram isso acontecendo várias vezes e continuam querendo, conhecendo a estratégia do fundo, uma estratégia de operações alavancadas, se expor a esse tipo de coisa. Mas a ganância faz isso com as pessoas, faz a gente querer ter mais ganhos do que é possível ter. E esse é geralmente o desfecho. Então não se exponha à ganância.